A gente já falou bastante nesse livro, Dark Star Rising, do Gary Lachman, Magia e Poder na Era de Trump. Esse livro foi escrito no primeiro governo Trump, tá? Olhando, olha, aquilo me impressionou muito bem, uma entrevista com o Paulo Clias, esse economista. Tá todo mundo... Como explicar essa coisa do Trump, essa guerra tarifária, tal, vai levar o mundo à depressão econômica, tal, o que, que vai ser? Acabou uma nova ordem para onde esse mundo está indo. O Paulo Clias teve que pedir desculpas, que ele estava falando, eu falei, olha, desculpa por não ser assertivo, mas não tem a menor noção do que esse cara quer. Não há racionalidade no que o Trump está querendo nessa guerra tarifária. Que a coisa acaba se voltando contra ele próprio, contra o próprio país. Tá? Eu acho, seguindo aqui, esse livro, Dark Star Rising, a gente já falou sobre ele, mostra como o Trump, lá no primeiro mandato, quando ele chega à vitória, ele se cercou de ocultistas, esotéricos. Ele explica nesse livro. Tá? Ele acabou se cercando de uma coisa que ele pode chamar de genericamente de magia do caos. E como o trabalho da internet passou a ser a grande questão, que foi aí muitos falou da Cambridge Analytica, tal, mas a utilização de princípios da magia do caos, né? Da magia do caos do Austin Spare, um contemporâneo do Aleister Crowley, britânico também, Austin Spare, vamos falar sobre ele daqui a pouco, com muitos conceitos da magia do caos, auxiliar o trabalho na internet. Tá? Os memes, a ideia da viralização, a criação de memes, alfabetos do desejo, atavismo, sigilo, são todas técnicas utilizadas pela magia do caos, que nesse livro ele explica como foi utilizado nas campanhas da internet. Tá? Então, aquela ideia de manipular egrégoras já, através da própria internet. Esse conceito de egrégora, tal, de energia, do mundo dos vivos, aquilo que nos cerca, tal, esse campo energético e a internet, com uma nova possibilidade de criar esses conceitos, como, por exemplo, sigilo, alfabeto de desejo, tal. Uma viagem, esse livro, Dark Star Rising. Tá? A questão é que ele saiu e os novos democratas ocuparam o poder. E agora volta o Trump e parece, essa é uma hipótese minha, o que ele conseguiu fazer com a internet, como o Pepe the Frog, uma série de personagens, tá? É uma maneira que as redes sociais da Deep Web de extrema-direita trabalharam ali, ele está trazendo agora para o mundo real. Aparentemente não tem sentido o que ele está fazendo. É absolutamente nonsense. Se você for aqui no início, o Chaos Magic, Magia do Caos, vocês estão vendo aqui o Austin Spare, esse britânico contemporâneo de Aleister Crowley. Aliás, ele fazia parte da Golden Dawn, ele foi inimigo, né? Foi opositor da Aleister Crowley. O que o Aleister Crowley achava que a magia tinha a ver com rituais, sacrifícios, satanismo, todos os rituais elaborados, tal, o Austin Spare ele queria fazer uma magia prêt-à-porter. Tá? Uma magia livre. A magia não tem nada a ver com rituais, velas, tem a ver com outra coisa, mais livre e solta. Tem a ver com a própria mente, com o próprio trabalho mental. Tá? Então, nesse sentido, para o Austin Spare, todo mundo pode ser mago. Todo mundo pode fazer magia.
é a hipótese dele, tá? É claro que tem uma longa história na cultura pop, como isso acabou se entrando no movimento punk nos anos 70 pelo DIY, faça você mesmo, mas há muitas evidências de que o Donald Trump está ligado, associado com uma tradição esotérica e ocultista derivada aqui da magia do caos do Austin Spare. Essa nossa pequena história começa aqui com Steve Bannon. Steve Bannon, no início da campanha do Trump, lá em 2019, 2018, tal, ele faz referências a esse filósofo esotérico italiano chamado Julius Evola. Não sei se você já ouviu falar. Julius Evola, tá? Principalmente nesse site dele, que ele começou a divulgar as ideias dele, o Breitbart, esse site de extrema-direita. Julius Evola está associado ao chamado tradicionalismo. É uma visão de mundo popular nos círculos de extrema-direita e religiosos, que baseia-se na ideia de que o progresso e a igualdade são noções perniciosas. O que deve ser criado é a sinarquia, que é o oposto da anarquia. Um governo governado por uma elite, por uma casta de técnicos, de iluminados. Tá? O Julius Evola, as ideias do... O Steve Bannon começa a falar muito das ideias do Julius Evola. É a primeira pista. Ele, em palestras, inclusive para regimentar a extrema-direita que estava iniciando na Europa, ali nos anos 10, ele vai fazer muitas referências a esse italiano, que foi mais referenciado pelo nazismo. Os italianos, segundo Evola, os fascistas italianos eram muito macios demais, condescendentes demais. Ele preferia os nazistas, que eram mais radicais. Tá? Agora, é interessante que isso entra nos Estados Unidos mas muito tempo antes de Trump, através de Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale. A ideia de que, dessa literatura de o poder do pensamento positivo. Uma das grandes cabeças que iluminaram Donald Trump, vocês estão vendo ele aí jovem, Norman Vincent Peale. O poder do pensamento positivo. A Chaos Magic, a magia do caos, acabou entrando nos Estados Unidos com essa coisa da autoajuda, da força do pensamento positivo. Tá? Então, se trata do seguinte sentido, a magia do caos. Repetindo, não tem nada a ver com cerimônias, rituais ou feitiços ou encantamentos. Magia do caos tem a ver com esforços mentais. Através de esforços mentais, as coisas podem acontecer. Tá? É muito comum no discurso da extrema-direita, na vitória de Trump da primeira vez, dizendo que fizemos o sonho virar realidade. Tá? O que é o sistema mágico aqui? O princípio da magia do caos, do Chaos Magic, é que a magia se dá através do caos. Essa parece ser uma das grandes lições que o Trump aprendeu e está lá na arte da negociação do Trump. O mago do caos, ele não deve crer em nada. É o princípio básico da magia do caos. A única coisa que importa é o resultado. É a vontade. A força da mente é a vontade destituída de qualquer princípio ou valor. Quanto menos valores ou princípios você tiver, mais a mente será forte e fará as coisas acontecerem. É a ideia do niilismo de que tudo é possível. Tudo é possível. Tá? É impressionante, a gente começa a ver essa coisa.
a maneira como o Trump cria uma realidade alternativa, aparentemente. Isso que está deixando os economistas malucos. Por exemplo, ele fala de billions, trillions. Empresas já estão vindo negociar com a gente. Quando não está acontecendo isso. Essa notícia eu achei mais incrível, que associa-se a isso que a gente está conversando. Guru do tarifaço de Trump baseia suas teorias em economista que não existe. É uma história maluca. O economista por trás aqui do... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a notícia. Tá aqui, vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Vamos ver se a gente acha aqui. Guru do tarifaço do Trump baseia suas teorias econômicas. É um tal de Ron Vara, tá? O Peter Navarro é o principal economista que agora está sendo colocado como o chefe, o líder dos economistas, a equipe de economistas do Trump por trás dessa coisa toda que a gente está vendo. Peter Navarro, esse economista, é um grande guru dos impostos, tá? Dessa guerra tarifária. Tá? Só que a grande referência dele é um tal de Ron Vara, um economista tão obscuro de Harvard, formado em 1980, que depois descobriram que, na verdade, ele não existe. É o economista mais citado por esse guru do tarifaço. É um personagem de ficção. Só tem vida na mente e nos livros desse tal de Peter Navarro. Tá? Isso faz parte da magia do caos. A ideia de que toda a força está na própria mente. Ficção e realidade se misturam. Vê o caso do J.D. Vance, que de repente ele fala sobre os camponeses chineses. Eu acho incrível como os americanos simplesmente não sabem o que são os outros países. Eles têm uma visão ficcional dada por Hollywood. O caso do J.D. Vance, que a gente até elogiou aqui outro dia por um diagnóstico que fez da globalização perfeita, ele me solta essa bravata. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores classificou as declarações como ignorantes e desrespeitosas, o ministro das Relações Exteriores da China, porque o J.D. Vance chamou de camponeses, são os camponeses chineses, esses caras querem peitar com a gente, esses camponeses chineses. Tanto é que eles consideram lá o futebol americano, o campeonato de futebol americano, como campeonato mundial. Mas só eles jogam aquela porra. Então tem algo aqui muito estranho rolando. É claro que tem a questão da realidade. O Trump deu para trás agora, adiou para 90 dias, colocou taxa de juros a 10%. Mas é claro que esses caras também estão no pé na realidade. Vê essa última notícia. Trump publica post e levanta suspeitas de uso de informação privilegiada na Bolsa. 4 horas antes do Trump dar para trás, ele coloca esse post lá na rede social dele. This is a great time to buy. E DJT ele coloca. DJT são as iniciais na Bolsa de Valores da Trump Media Technology Group, que o filho dele está comandando, o Donald Trump Jr. Então, é claro, essa coisa, informação privilegiada, 4 horas antes de ele anunciar, vai ser reduzir a 10% por 90 dias para o mundo inteiro, menos para a China, o tarifaço. Ele joga essa mensagem cifrada, esse é um grande momento para comprar. Comprar em baixo para revender em alta, as ações subiram, as bolsas fecharam em alta,
depois desse anúncio do Trump. Tá? Então, tem algo, como também no Musk, vamos falar da live passada, da próximo Drops News, do Musk, a relação dele com a Isaac Asimov, o cara lá do... Oh, caramba! Onde é que está? O cara que levou o homem à Lua. Peraí, eu já estava quase fazendo besteira aqui. O alemão que virou o... onde é que está aqui? Que virou o diretor do projeto espacial norte-americano, do projeto Apollo. Qual é aqui o nome do cara? Uma relação entre Isaac Asimov e esse cara que escreveu um livro, Viagem a Marte. Tá? Viagem a Marte, que é o Erich von Braun, exatamente, o Erich von Braun, membro do Partido Nazista e da SS, que criou o projeto das bombas V1 e V2, os primeiros mísseis que estavam pensando em ogivas nucleares, mas os americanos passaram à frente. Ele vai publicar um livro sobre a conquista de Marte. E essa invenção do futuro, que é uma coisa capitalista, do capitalismo, a invenção do futuro, que começa com os futuristas italianos, é interessante, Júlio Zévola, do italiano também, e aqui também os futuristas Marinetti, italiano, como essa ideia do futurismo vai inspirar Erich von Braun, seu livro Viagem à Lua, Isaac Asimov, e depois o pai de Elon Musk, dá um nome a um personagem, dá o nome Elon, a um personagem do livro do Erich von Braun, sobre a conquista da Lua, e essa fixação de Musk pela viagem à Lua. Tá? Tem a questão da fixação pela invenção do futuro. Então, o que a gente está colocando aqui, para a gente terminar aqui a nossa live, que já está se alongando bastante, isso aqui não é live, né? É um Drops. Drops está grandão hoje, hein? É essa coisa que eu vejo da... Claro que pode dar com os burros na água a realidade e acabar sendo mais forte do que a força mental. Mas isso deu certo com relação à internet. Isso pode dar certo em relação à criação do caos. Segundo a Chaos Magic, a magia só surge a partir do caos. E é isso que o Trump está fazendo.